Essa geometria faz um certo tempo que eu não observo em alguns vestibulares, tá? Não é tão comum assim. É uma coisa, nossa, despenca. Diferentemente de uma pirâmide, de estudo de pirâmides, de sólidos geométricos e tudo mais. Mas, como eu já disse, precisamos desses conceitos para poder avançar. Beleza? Então, ó, questão número 18. Essa questão está na página 597. Então, poucas observações aqui. Preparei aqui, ó, uns papeizinhos aqui cortados, tá? Isso daqui, se precisar, eu vou usar como a ideia de um plano. Peguei umas baquetas aqui. As baquetas representam retas, tá? Procurei pegar 2 cores, 3 cores diferentes, tá? Só para dar uma diferenciada uma da outra. E aí a gente vai usando a imaginação e vendo o que acontece. Beleza? Então, questão número 18. Muita atenção às perguntas, tá, gente? Porque aqui eu tenho algumas negações, às vezes. Então, a pergunta, o exercício pede para falar qual que não pode ser considerada. Então, tomar cuidado com isso, ler com atenção. Primeira questão. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? Então, é só verificar o que é verdadeiro. 3 pontos distintos 2 a 2 determinam um plano. Falso. Por que é falso? Vou colocando aqui, ó. É falso porque eles precisam ser não colineares, ou seja, não alinhados. Não basta que eles sejam distintos. Eles precisam ser não colineares. Um ponto e uma reta determinam um plano. Também é falso. Um ponto e uma reta, desde que esse ponto esteja fora da reta. Porque se eu falo um ponto e uma reta, eu posso ter um ponto na reta. Tá? C. Se 2 planos distintos têm um ponto em comum. 2 planos distintos têm um ponto em comum. Tal ponto é único? Não. Sabe por quê? Isso daqui eu estou usando como exemplo de plano. Para ele ter um ponto comum, é como se eu colocasse esse retângulo nesse retângulo assim. Só tem um ponto comum. Tá? Mas o plano é infinito. Então, se 2 planos têm um ponto comum, eles possuem uma reta comum. Ou seja, existe uma reta aqui comum aos 2 planos. E todos os pontos dessa reta também serão pontos dos 2 planos. Então, não tem como um plano ter um único ponto comum com o outro. Falso. Legal, eu gosto de geometria, que dá para usar. É imaginação, tá? Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a qualquer reta desse plano. Essa tá fácil. Se uma reta é paralela a um plano, tá aqui, uma reta paralela a um plano. Então ela é paralela a qualquer reta desse plano? Não. Eu vou deixar traçado aqui uma reta nesse plano, ó. Uma. Tá aqui, tá? E eu posso ter uma reta paralela ao plano que é paralela a ela. Mas eu posso ter uma reta paralela ao plano que não é paralela a essa reta. Existem outras que são paralelas, sim, mas não necessariamente essa, tá? Espero que vocês estejam entendendo, tá? Falso. Portanto, né? Sobrou a letra E. Vamos ver. Se alfa é um plano determinado por 2 retas concorrentes, RS. 2 retas concorrentes determinam um plano. Tá? Então, toda reta M desse plano, que é paralela a R, não será paralela a S. Perfeito. Então, aqui eu tenho um plano determinado por essas 2 retas. Tenho isso. Tá? Então, toda reta paralela a uma delas, vou colocar paralela a essa mais escura, tá? Não será paralela a outra, tá? Assim a situação. Correto. Correto. Não tem muito o que justificar, tá vendo? Não tem como justificar, tem que mostrar. Ok, gente? Então, verdadeiro esse negócio aqui. Pronto, vamos para a próxima. Então, não tem como eu argumentar, eu tenho como mostrar. Então, você pode usar uma folha, você pode usar 2 canetas,
Você pode usar 2 lápis, você pode usar uma borracha com a estrutura de um bloco retangular, que eu já havia colocado isso. Beleza? Então, vamos lá, 21. Se R e S são 2 retas paralelas a um plano alvo. R e S são 2 retas paralelas a um plano alvo. Olha, tem o plano aqui e eu tenho as 2 retas aqui, ó. Tá? Essas duas não necessariamente são paralelas. Eu coloquei as 2 paralelas aqui. Difícil, eu só tenho 2 mãos, precisava de mais umas 2. Mas vamos ver. R é paralela a S. Ó, eu posso afirmar que R é paralela a S? Não. Elas podem ser paralelas? Sim, mas eu não posso afirmar que as duas são paralelas. R não tem ponto comum com S? Pessoal, isso daqui também já não dá para afirmar. R não tem ponto comum com S. Eu posso ter as duas coincidentes. E as duas continuam sendo paralelas a esse plano. R e S se interceptam? Olha, eu posso ter as duas se interceptando assim e as duas serem paralelas. Então também pode acontecer, mas eu não posso afirmar que é isso ainda, tá? R e S são reversas? Elas podem ser reversas. Eu posso ter um plano, tá aqui o plano, ó, faz de conta que é o plano horizontal, minha mesa, tá? E aí eu posso ter uma outra assim, ó, as duas reversas, olha lá. Ou seja, não tem um plano que contém as duas, e na horizontal eu tenho, já sei, eu vou usar aqui, ó. Isso daqui é um plano, ó. Tá? Isso aqui é um plano. Então eu posso ter as duas paralelas a esse plano, ó. Olha lá. Olha que legal. Tá? Mas as duas reversas, ou seja, não existe um plano que passa pelas duas. Ó. Também não dá para afirmar, todas elas podem acontecer, ou seja, nada do que se afirmou nas alternativas anteriores se pode concluir. Eu não posso concluir porque não tenho mais algum argumento forte para isso. Tá? Então, a letra E aqui. Porque todas elas podem ser verdadeiras. Nem sei se consigo mais virar esse negócio aqui. Tanto tempo que eu não brinco. 30. Considere as afirmações a seguir. 2 retas distintas determinam um plano. Deixa eu só ir colocando aqui para não perder qual que eu vou fazer. Duas retas distintas determinam um plano. 2 retas distintas. 2 retas distintas e paralelas distintas determinam um plano. Tá? Aqui. 2 retas distintas concorrentes determinam um plano. 2 retas distintas podem ser reversas. Assim, elas não determinam um plano. Então, 2 retas distintas apenas, eu não posso afirmar que elas determinam um plano. Tá? Então, essa daqui é falsa. Deixa eu ver o que ele vai pedir. É correto afirmar que... Tá, essa é falsa. Na 2. Se 2 retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si. Não, elas podem ser reversas. Eu tenho aqui um plano, tá? Que pode ser esse plano aqui de trás. Então eu tenho uma paralela, outra paralela. Só que essas duas não necessariamente são paralelas. A hora que eu virar aqui, ó, não estou mudando minha posição do braço. Elas são reversas. Então eu não preciso que... Aqui elas estão paralelas, tá?
Meu plano é esse aqui, ó, essa linha aqui. Vocês imaginam essa linha. Tá? Tô improvisando, hein, gente? Então, ó, aqui elas estão, aparentemente para vocês, elas estão paralelas. Mas na hora que eu viro, ó, elas são reversas. Tá vendo? Olha lá. Aqui elas estariam paralelas, ó. Beleza? Então, falso. Se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralela a alguma reta do outro. Perfeito? Tá fácil isso. Dois planos são paralelos, tá aqui. Aqui, ó. Olha que beleza, tá pronto o negócio. Dois planos paralelos. Vou colocar os dois na vertical. Então, toda reta de um deles é paralela a alguma reta do outro. Então, se eu pegar uma reta aqui, desse plano, tá? Ou entre esses dois, mais fácil, talvez, ó. Uma reta desse plano é paralela a alguma reta desse outro plano. Perfeito. De boa. Tá? A alguma, ele não falou a todas. Tem que tomar cuidado com essas colocações, viu, gente? Então, aqui é verdadeiro. É correto afirmar que apenas a 3 é verdadeira, a letra B. Beleza? Para quais sentenças falsas nos itens a seguir? Quais as sentenças falsas? Ele quer as falsas, não as verdadeiras. Se dois planos são secantes... ó, já preparei tudo aqui. Ó. Aqui eu tenho dois planos secantes. Dois planos secantes. Ó, aqui eu tenho a ideia de planos secantes. Esse pedaço da prateleira cruzando com esse daqui. Aqui eu tenho dois planos secantes, só que aqui eles são perpendiculares, né? Esses dois aqui, ó. Formam um ângulo reto, tá? Aqui eu tenho dois planos secantes. Ai, o papel é mole. Perpendiculares, oblíquos. Tá muito mole o papel aqui. Se dois planos são secantes, todas as retas de um deles sempre interceptam o outro plano. Não. Olha, não preciso nem falar se é perpendicular ou não. Vamos considerar esses dois planos aqui. Esses dois pode ser, talvez para ficar mais fácil. Tá? Eu posso ter uma reta que é paralela ao outro. Não intersectar o outro. Aqui ela intersecta. Mas aqui ela é paralela. Então essa reta ela pode ser paralela ao outro plano. Não necessariamente todas as retas intersectarão eles. Tá? Então isso é falso. Um é falso. 2. Sejam dois planos. Se em um deles existem duas retas distintas, paralelas ao outro plano, os planos são sempre paralelos. Não. Eles podem ser secantes. Vou até colocar aqui para não esquecer, ó. Podem ser secantes. Vamos pensar. Sejam dois planos. Se em um deles existem duas retas distintas, tá aqui, paralelas ao outro plano, os planos são sempre paralelos? Não, ó. Eu posso ter aqui dois planos secantes, como eu tinha colocado aqui, tá difícil, mas tá saindo. Ó, dois planos secantes, tá horrível. Eu vou colocar assim, ó, dois planos secantes, esse papel mais grosso. Dois planos secantes. Olha, eu já deixei anotado aqui uma reta, tá? Posso ter um plano aqui. E eu posso ter duas retas, eu vou colocar até de outra cor, vou riscar aqui, dane-se. Ó, a gente usa ela para outra coisa.
eu posso ter duas retas paralelas desse plano, tá? Que são paralelas a um plano secante, ó. Eu tenho dois planos que se cruzam aqui, estão vendo? Esses planos se cruzam. Então, eu posso ter duas retas paralelas de um plano que são paralelas ao outro plano também. Então, esses dois planos não são necessariamente paralelos entre si. Essa é mais difícil, hein? Mas dá para entender também. Perdi aqui. Então, essa daqui também é falsa. A 3. Em dois planos paralelos distintos. Então, ele está afirmando que são dois planos paralelos. Todas as retas de um são paralelas ao outro plano. Sim, qualquer reta daqui será paralela ao outro plano. Aí sim, ó. Então a vermelha, se esses dois planos são paralelos, a vermelha é paralela a esse. A preta é paralela a esse. Pode ter qualquer outra reta daqui que será paralela ao plano de cima. Tá? Então essa é verdade. 4. Se uma reta é paralela a um plano, neste existe uma infinidade de retas paralelas àquela reta. Uma reta paralela a um plano. Tá aqui. Neste plano, existe uma infinidade de retas paralelas àquela? Sim. Ó, vou usar esse desenho. Então, eu tenho a preta, ó, a minha baqueta, ela é paralela ao plano, e é paralela à preta e é paralela à vermelha. E existem outras infinitas retas paralelas a essas daqui, contidas no plano, que são paralelas à minha baqueta. Tá? Então, verdade. Se uma reta é paralela a um plano, será paralela a todas as retas desse plano. Se uma reta é paralela a um plano, ela será paralela a algumas retas desse plano, mas não a todas. Uma boa parte, mas não todas. Tá? Então, aí, essa é falsa. Quais são as sentenças falsas? 1, 2, 5. Legal, né? Dá para se virar. Dá para entender. Tem coisa que é um pouco mais específica, tem coisa que a gente pensa uma coisa, é verdadeiro. Tem algumas afirmações, gente, que a gente pode julgar como verdadeiras, mas é que existe uma outra maneira de escrevê-las. Então aí que complica, entendeu? Porque, peraí, mas é só isso que pode acontecer? Isso que eu tenho que pensar, entendeu? Nessa possibilidade, tá? 39, a gente já está na página 599, hein? Sobre a perpendicularidade. Sobre perpendicularidade, não se pode afirmar. Sobre perpendicularidade, não se pode afirmar, hein? O que não dá para eu afirmar? Vamos lá. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano. Duas retas concorrentes determinam um plano. Perfeito. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano. Para essa reta ser perpendicular a essas duas que são concorrentes, isso só acontece se ela for perpendicular nesse ponto de encontro. Ou seja, se ela é perpendicular a essas duas, e essas duas determinam um plano, então ela é perpendicular a esse plano, sim. Perfeito. Tá? Verdade. Isso eu posso afirmar que sim, então não é o que eu quero. B. Existem 4 retas distintas passando por um ponto, tais que sejam perpendiculares duas a duas. Aí já dá problema. Então eu não posso afirmar que existem 4 retas distintas passando por um ponto, tais que sejam perpendiculares duas a duas. Porque existem infinitas retas passando por um ponto, mas existem retas que são perpendiculares e que não são. Isso eu já não posso afirmar com certeza, como no item A.
tá? Então, essa daqui eu não posso afirmar. Matou a questão. Mas, vamos ver. Se uma reta é perpendicular a um plano, existem infinitas retas desse plano perpendicular a ela. Perfeito. Uma reta perpendicular ao plano, ela vem na vertical, tá? Infinitas retas desse plano passam por esse ponto. Então, ó, vou desenhar apenas 3. Então, se uma reta é perpendicular a um plano, existem infinitas retas desse plano perpendicular a essa reta. Perfeito. Todas que passarem por esse ponto de intersecção, ó, que tá aqui, né? Mais fácil a caneta. Aqui, ó, tá aqui. Todas que passarem por esse ponto aqui, ó, serão perpendiculares a essa. Então, é verdade também. Retas distintas perpendiculares ao mesmo plano são paralelas entre si. Retas distintas, se elas são perpendiculares ao mesmo plano, então imagina eu fincando aqui no chão várias retas verticais. Elas serão paralelas porque todas estão na vertical num plano horizontal. Tá? Verdade. Dados uma reta e um ponto, podemos passar um e apenas um plano perpendicular à reta e passando pelo ponto. Então, eu tenho uma reta e um ponto. Olha, eu acho, na minha opinião aqui, dado uma reta e um ponto, é que eu tenho uma reta e um ponto, tá? Eu colocaria que esse ponto é fora da reta. Mas como só tem uma verdadeira e aqui a B é a única que eu não posso afirmar, então, assim, dados uma reta e um ponto. Então, a reta está aqui e o ponto está aqui. A gente subentende-se que está fora dela, tá? Podemos passar um e apenas um plano perpendicular à reta. Ah, tá certo, não precisa não. A reta pode até estar contida no ponto, tá vendo como a gente tem que pensar? Porque uma reta e um ponto, pode ser um ponto dela, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho um ponto da minha reta. Tenho um ponto da reta. Existe um único plano que passa por esse ponto e é perpendicular à reta? Sim, só um. Porque se eu virar ele aqui, pronto, esse plano não é mais perpendicular à reta. Então, ela vai ser perpendicular se ele passar assim, ó. Se eu virar aqui, já não é mais perpendicular. Tá? Então, é verdadeiro também. Então, não precisa daquilo lá, não. Tá certo isso aqui, ó. Beleza, gente? Acho que tinha mais uma aqui, ó. 40. Deixei de backup, né? Ó, 25 minutos. Vou fazer mais essa aqui, já deu para ter uma noção. Considere uma reta S contida em um plano alfa. Uma reta contida num plano alfa. Essa é a reta S. S tem que ser minúsculo, tá? A gente tinha colocado maiúsculo aqui. Não dá para ver, né? Reta S. E uma reta R perpendicular a S. A reta R perpendicular a S, eu posso ter ela aqui no mesmo plano. Eu posso ter ela aqui secante ao plano. Eu posso ter ela perpendicular ao plano. Vamos ver. Então, necessariamente, R é perpendicular a alfa. Não dá para afirmar, porque é uma possibilidade. R e S são coplanares. Bom, se R é perpendicular a S, então elas se cruzam. De alguma forma elas se cruzam. Tá? Eu posso tê-las aqui. Isso significa que elas são coplanares. Por enquanto é essa aqui. Isso é verdadeiro. A também é verdadeira, mas eu não posso afirmar com certeza. Como elas são perpendiculares, eu já posso afirmar que elas são coplanares. Então aí tá certo. Tá? R está contida em alfa. Eu não posso afirmar que R está no plano alfa.
Ela pode ser perpendicular apenas a alfa. Todas as retas paralelas a R interceptam S. Todas as retas paralelas a R interceptam S, não. Elas são paralelas. Tá? Então é a B mesmo, gente. Não tem como. Tem que ser a letra B aqui. Beleza? Aí acabou. Tá certo, gente? Ó, tira um print aí. Tira um print aqui. Peguei uns casos mais legais aí, tá? Se vocês começarem a fazer os exercícios, vocês vão perceber que não sai disso, tá, gente? É bem parecido um com o outro. Muito próximo. Ideias próximas, parecidas e tudo mais. Tá bom? Então, havendo alguma... Eu vou começar já na próxima aula, eu começo um capítulo novo. Havendo alguma dúvida, ó, marca aí e vamos lá. Esclareço com vocês, tá? Qualquer coisa me procure aí. Beijo em todos vocês, valeu, até a próxima.